Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. Estou aqui hoje em nome da USE, pedido da USE, para que nós possamos trazer aí uma pequena reflexão, um vídeo curto, para que a gente possa dar sequência no estudo proposto pela USE, tá? Eu sou o Daniel, sou trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, voluntário dessa casa, e venho trazer para vocês uma reflexão no capítulo 17. Um capítulo que já foi iniciado no vídeo anterior e que a gente vai dar sequência dos itens 7 ao item 11. Lá no início do capítulo, no vídeo anterior, vocês viram e refletiram junto com quem trouxe essa possibilidade o fato do homem de bem, né? E depois ele complementa com um bom espírita, que nada mais é do que as qualidades do homem de bem. Então, o homem de bem é aquele que, de uma forma muito resumida, porque isso já foi falado para vocês, é aquele que respeita o próximo, que tem a tolerância pelas diferenças, sabe como tratar as pessoas, que ama a Deus, principalmente ama a Deus acima de tudo, e o próximo como a ti mesmo. O próprio Cristo já nos ensinou isso. É aquele que deixa muitas vezes seus interesses de lado, seu interesse próprio, para o que ele está vivenciando, realizando, para as pessoas que estão ao seu redor. Então, esse é o homem de bem, né? E aí, nesses itens agora, o que ele vai estar trazendo para a gente refletir? Ele vai colocar, num dos itens, o último item, ele traz superiores e inferiores. O que os espíritos quiseram trazer com isso? Por que Kardec colocou isso? Falando logo após, trazendo um modelo aí de bondade, de homem de bem, de homem perfeito ou perto dessa perfeição, né? Ele traz isso para que nós possamos refletir nas nossas condições sociais neste mundo, né? Porque, lógico, nós oscilamos dentro de ser superior ou ser inferior, isso sempre, né? Nas nossas relações familiares, nas nossas relações pessoais, emocionais, nas nossas relações de trabalho, né? Mas vamos tentar fazer os dois extremos. O superior, que manda, o chefe, e o subordinado, aquele que obedece, o empregado, tá? E aí ele associa essas duas posições sociais. Esse item ele discorre sobre essas posições sociais. Ele vai falar que isso são posições temporárias, né? Porque na Terra estamos, sabido pela nossa querida doutrina espírita, pelos ensinos dos espíritos, que aqui na Terra estamos nas condições que devemos estar e que serão úteis para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Então, se hoje estamos sendo mandados, amanhã poderemos estar mandando. Se hoje estamos numa categoria social inferior, amanhã poderemos estar numa categoria social superior. A gente oscila muito entre encarnações, de uma para outra encarnação. Oscilamos também muito dentro de uma única encarnação, isso acontece também, né? Mas o que ele está querendo trazer essa reflexão? Ele está pontuando isso para o nosso mundo material e falando nos itens anteriores sobre deveres e virtudes. E aí nos faz refletir sobre o seguinte aspecto. Será que aquele que está no comando, que está superior, não é superior, está superior, porque é uma posição social temporária que é o objetivo daquela encarnação, daquele ser humano, daquela pessoa. Estar superior, será que ele tem algum dever? Ou será que ele é isento de dever? Ou estar inferior, será que ele tem alguma virtude por isso? Ou não? As virtudes são características daqueles que estão acima de outras pessoas,
socialmente falando. Não. E é isso que o capítulo, os itens nos traz a refletir. Tá? O dever, ele é o quê? Então, vou começar a falar do dever, depois a gente vai associar nessas posições que nós estamos e oscilamos muitas vezes aí na Terra, encarnados. O dever, ele é, com Deus, nós temos um dever de respeito, de obediência, de temor, no sentido de obedecer a Deus. Então, esse é um dever nosso, de todos nós. Aquele que se rebela e que não segue esse dever, muitas vezes sofre muito, sofre consequências disso. Não porque Deus castiga. De maneira alguma Deus não castiga. Né? Deus dá oportunidades de aprendizado. Se você faz algo contrário à lei natural, vai voltar-se contra ti. Não como um castigo, como uma punição, mas sim como uma forma de que você corrija o erro que fez, repare o erro que fez, esteja isento de qualquer problema. Então, o nosso primeiro dever é com Deus. Né? Deus, o respeito pela natureza, pelas coisas que Ele nos deu, pelo mundo, pelo planeta que Ele nos deu. Outro é o respeito pelos nossos irmãos, pelos outros. E estes outros, os nossos irmãos, são todos. Desde o Cristo, né? Que é o maior modelo, já diz o Livro dos Espíritos, que é o maior modelo que conhecemos de perfeição e que está muito longe de ser somente isso que o capítulo nos traz. Né? Ser perfeito como Jesus é, para nós, dificílimo de observar, de visualizar isso. O que nós conseguimos tentar e fazer, não só tentar e fazer, é o que o capítulo aqui nos traz. Todas aquelas qualidades do homem de bem a gente consegue. É só ter força de vontade que a gente consegue. Mas retornando. Então, o nosso dever, primeiro com Deus e com o próximo. E quem é o próximo? Jesus é um dos próximos. Então, quando ele vem aqui, nos traz todo o ensinamento que ele nos traz de amor, de caridade, de tolerância e de tantos outros, nós temos o dever de seguir e respeitar isso. Os outros são os nossos familiares. É um dever nosso respeitar os nossos familiares, entender as dificuldades deles, respeitar a individualidade, ou seja, respeitar a vida do próximo. O próximo também é aqueles que estão no nosso trabalho. Né? E aí já entra naquele último item que o Kardec coloca como superior e inferior. Como nós somos temporariamente nos nossos trabalhos? Somos superiores, temos aqueles a quem mandamos, ou somos mandados? Independente disso, nós temos o dever de fazer o que nos compete e o dever de respeitar aquele que esteja ou abaixo ou acima de nós. O dever com os outros irmãos, são os necessitados, os que sofrem. Se nós temos a possibilidade de auxiliá-los, seja como for, materialmente, emocionalmente, com um abraço, com uma prece, como for, nós temos o dever de fazer isso. Estejamos, muitas vezes, superior aos necessitados ali, temporariamente, naquela encarnação. Mas é o nosso dever de auxiliá-los. Podemos pôr também nos outros, os nossos irmãos, aqueles que nós temos antipatia. Nós temos o dever de respeitá-los. Criamos antipatias por diversas razões. Diferenças de ideias, rancores, ódios, mas o nosso dever é não cultivar isso. É respeitar o limite da que aquela pessoa ela tem. Ela não tem que ser submetida às nossas vontades, ao que nós queremos e ao que nós achamos. É o nosso dever deixá-la livre. Afinal, Deus deu o livre-arbítrio para ela. Não é? Quem somos nós? Para querer tolir aquele livre-arbítrio de um nosso irmão, que pensa diferente, que age diferente, que tem princípios diferentes. Temos a obrigação, o dever
de respeitá-la e de tolerá-la e por aí vai. Tá? Outra coisa que o capítulo fala, né, que o dever, ele é uma ética. Com códigos de éticas, condutas morais, isso tudo são os nossos deveres. Né? Ciências materiais explicam, né, toda essa questão de ética e moral, e nós, com o nosso submissão a Deus, a gente vai mais além. Né? E esse é o dever que nós temos que cumprir, temos a obrigação de cumprir. Porque o dever, ele é contrário ao egoísmo. A partir do momento que, se a gente pôr a nossa cabeça no travesseiro e avaliar as situações das nossas vidas, e essas situações estão tendenciosas ao lado mais egoísta do nosso ser, da nossa existência, a gente está deixando de fazer os nossos deveres. Sempre que nós pensamos no nosso próprio umbigo, nas nossas próprias necessidades, não que não tenhamos, temos, claro, temos que pensar também em nós, né? Mas a partir do momento que a gente faz com que a nossa necessidade sobressaia ao outro, no sentido de pisar sobre o outro, de machucar o outro, de ofender o outro, nós estamos falhando com o nosso dever. Estamos sendo egoístas, e ser egoístas não é estar cumprindo com o seu dever. Tá? Também temos o dever conosco mesmo. Sim, conosco mesmo. Né? A gente tem a capacidade do nosso pensamento. É algo que é inerente a qualquer ser racional, como somos nós. E se a gente não controlá-los, não doutriná-los, no sentido de deixá-los de uma forma não negativa, que não nos machuque ou que não nos adoeça, isso é um dever. Nós temos esse dever de mantermos o nosso pensamento sempre alinhado com o bem, alinhado com o positivo. Isso é um dever. Isso é um dever que nós temos. E o dever do livre-arbítrio. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio e nós temos o dever de seguir eticamente e moralmente isso. Com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o próximo, com os outros, com a natureza, com os animais. São inúmeros deveres. E aí, indo lá para o último item, que estava classificando como seres temporariamente superiores ou inferiores, quem é que tem esse dever? Será que é só aquele que obedece, que recebe ordens? Ou não? Não, todos. Né? O que recebe ordens, seja de um chefe, de um patrão, ou seja de uma pessoa que esteja acima dela, ela tem o dever ali. Nós estamos abaixo de Deus, por exemplo, abaixo de espíritos maiores, espíritos mais evoluídos, espíritos amigos que têm uma capacidade meritória maior que nós. É o nosso dever obedecê-los, respeitá-los, porque eles têm mais capacidade de nos orientar. E da mesma forma, aqueles que nós orientamos, é o nosso dever fazer decentemente, de forma coerente. Então, seja lá na nossa empresa, para quem tem empresa, para quem comanda um grupo, para quem faz gestão de alguém ou de coisas, o dever de fazer aquilo bem feito, seguindo os princípios morais, éticos, os princípios de Deus, que estão aonde? No Evangelho do Cristo. Lá é um código moral. É só abri-lo, é só estudá-lo, é só visualizar as passagens que o Cristo trouxe, as explicações que Jesus trouxe. Ali está todo o nosso dever, em qualquer situação que for. E aí, ele fala no segundo item sobre virtudes. O que seria virtudes? A virtude de um homem, de uma pessoa, ela é as suas ações, o conjunto de todas as suas ações, as suas qualidades. Então, quanto mais o homem tiver qualidade,
tiver mais ações boas, pensamentos bons, atitudes boas, posições adequadas, maior será a sua virtude. Não é? E isso cabe também, relacionando ao último item do capítulo, para quem está numa posição superior ou inferior. Cabe a todos. Não é? Então, o chefe bonzinho, vamos tentar trazer para o nosso dia a dia, o chefe bonzinho, ele tem essa virtude de ser bonzinho. Ótimo. Né? Ou o chefe autoritário, é uma virtude ser autoritário. Só que ele tem o dever de saber como ser autoritário. É uma virtude ele ser bom, bondoso, permite aos seus funcionários realizar algumas coisas ali, até de ordem pessoal, tal. Ok, mas ele tem o dever de saber como fazer isso. Ver como uma coisa está ligada à outra. Né? Aquele empregado, nesse nosso exemplo mundano que nós estamos dando, o empregado tem alguma virtude? Também tem. A virtude de fazer o seu trabalho bem feito, né? A virtude de trabalhar para a empresa, vestir lá a camisa da empresa, servir ao seu chefe, é uma virtude ali. Receber uma ordem, obedecer essa ordem e executá-la, isso além de um dever, é uma virtude dele. Né? Então isso é importante. Então a virtude, ela é característica de todos nós. E aí o item, o que os espíritos da codificação também nos trazem em relação à virtude? Tomar cuidado com a virtude e o exibicionismo. Muitas vezes, temos qualidades, todos nós temos virtudes, todos. Juro para vocês, todos nós temos virtudes. Ah, mas o fulano lá que tem virtude sim, todos temos. O que nós temos que tomar cuidado? Querer exibir isso. Será que esse é o objetivo, essa é a intenção? Para isso que conquistamos e desenvolvemos as virtudes, é desta forma que seremos vistos pelos olhos divinos? Não é assim. Então, aquele chefe que é bonzinho, voltando ao nosso exemplo que demos agora, mundano, né? Do nosso dia a dia aí, do tudo que acontece com a gente. O chefe que é bonzinho e que vive o tempo todo querendo mostrar que é bonzinho. Então, mostra para os outros, olha o que eu fiz, tá vendo? Aí ele estava precisando de uma folga, ele estava cansado, mentalmente cansado, eu dei uma folga para ele. Olha como eu sou bom. Tá fazendo o quê? Tá se mostrando. Tá mais orgulhoso do que virtuoso. Não? Ou então aí ele deu aquele momento de relaxamento, claro que é só um exemplo, mas momento de relaxamento para o seu funcionário que não estava bem e que podia lá estar ficando em casa, descansando com a família, ok, deu um dia de folga, mas aí pede algo em troca. Olha, fulano, você precisa fazer isso para mim e vai fazer isso desse jeito, de uma forma austera, impondo, autoritária. Por quê? Porque eu te dei uma folga, ué. Eu fiz um favor para você. Olha como eu sou bondoso. Então tá querendo algo em troca. Deixa de ser virtuoso. Volta a ser egoísta, orgulhoso. Tá? E lembrando que também o capítulo nos traz. As pessoas virtuosas, os homens, mulheres, ele usa o termo homens, né? Se referindo ao ser humano, né? A todos nós, seres racionais. O homem virtuoso muitas vezes não é visto pelos homens, pelo mundo, pela terra. E nem é para ser vista mesmo. Porque a virtude ela é vista pelos olhos de Deus. É a Deus que importa. É Deus que nos julga. É Deus que analisa nossas situações. Então, importante também é a gente então avaliar o nosso desinteresse, a nossa renúncia. Quanto estamos renunciando das nossas posições de comodismo, de lazer, de prazer? Isso não quer dizer que a gente não tenha que descansar, que está tendo prazer, lazer,
Não, não é isso. Mas às vezes são coisas supérfluas, que não teriam a necessidade de acontecer, de ter necessidade daquilo, e a gente faz questão de ter. E deixa de lado os nossos deveres com o próximo, com a caridade, com o auxílio, com quem quer que seja, e vai deixando de conquistar virtudes. Então esse capítulo nos traz essa reflexão. Será que nós estamos mais pensando no nosso nós egoístas, orgulhosos, ou estamos nos doando ao mundo, ao próximo, fazendo realmente o nosso dever, fazendo realmente que conquistemos virtudes em nossas vidas? É essa reflexão que o capítulo nos traz. E aí, esse último item é muito legal, muito interessante, porque nos mostra como ser superior, estar superior ou estar inferior, porque todos nós vamos ser superiores. Vamos ser perfeitos um dia. Quando? Se depender de mim, vai demorar muito, porque eu ainda sou muito pequeno e imperfeito. Não é? Mas seremos. Mas neste momento os dois estamos superiores àqueles que estão abaixo de nós, moralmente falando, espiritualmente falando, em grau vibratório. Somos superiores a eles, mas também somos inferiores a muitos outros, né? E sempre seremos inferiores a Deus, mas seremos espíritos superiores sim um dia, quando nós formos colocando isso na nossa alma, dentro do nosso coração, imbuindo do nosso ser, todas aquelas qualidades do homem de bem, que falou-se no início desse capítulo, no vídeo anterior, e aí fazendo o nosso dever, embasado em tudo aquilo, e aí, conforme a gente for evoluindo em mundos melhores, em mundos mais perfeitos, os nossos deveres vão sendo diferentes, vão sendo mais especificados, as nossas virtudes vão sendo muito maiores, e por aí vai. Mas uma coisa interessante que ele estava falando do último item, é que ele mostra o estágio temporário, né, a situação temporária de ser, no mundo terreno, superior ou inferior. Isso é uma oscilação. Socialmente isso é uma oscilação. Dois extremos nós vamos pegar. O que mora num palácio e o que mora na rua. Aquilo é temporário. Porque numa outra encarnação, por objetivos traçados por Deus, o que morava na rua pode estar morando na vida seguinte num palácio. E o contrário também. E isso não impede que o que mora numa situação de mais dificuldade, de mais sofrimento, não tenha o seu dever também a cumprir. E não tenha virtudes conquistadas. Da mesma forma que aquele que está no palácio, que está passando por aquela situação, não que não tenha sofrimento, mas menos sofrido do que em relação àquele outro amigo. Ele também tem deveres. Ele também tem virtudes. Então todos nós oscilamos com algo cíclico e vamos conquistando deveres, responsabilidades, virtudes. Vamos deixando de lado o nosso egoísmo, vamos renunciando a muitas coisas que nos são supérfluas e renunciando a muitas coisas que só nos desinteresse e nos doando ao mundo, nos doando ao próximo, nos doando ao Cristo. Porque isso tudo que fazemos, isso tudo que estamos falando, todos esses vídeos que a Uzi está passando para nós, são condutas morais que o Cristo nos trouxe. Então é a Ele que servimos. Seremos sempre inferiores, subalternos do nosso Criador, que é para Ele que trabalhamos. E é pelo Cristo, pelo nosso irmão maior, que Ele permitiu que essas leis aqui estivessem disponíveis para nós, como um código moral, como um código de ética, para que nós possamos trilhar os nossos deveres nas nossas ações, nas nossas relações, com quem quer que seja, com o que quer que seja, e conquistando as nossas virtudes.
que é desta forma, deixando-nos os nossos egoísmos, os nossos orgulhos de lado, evoluindo com os nossos deveres, conquistando virtudes, que nós vamos alcançando degraus evolutivos, saindo desse planeta de prova e expiação, transformando esse planeta num mundo de regeneração, num mundo mais feliz, e nós nos transformando em espíritos de luz. Um dia seremos. Muito, muito, muito longe ainda. Mas por que não possamos dar um salto? Como Paulo de Tarso fez. Um salto. Avançar. Acelerar o nosso processo de evolução. Podemos. Muitos de nós ainda estamos devagarzinho, né? Um deverzinho aqui, uma virtudezinha ali, mas que já vai contando. Mas a gente pode fazer uma mudança radical. Juntos, vamos fazer uma mudança radical. Para nós, para o nosso grau de evolução, para os que estão ao nosso redor, que vão visualizar e aprendendo e evoluindo e crescendo conosco, e para o nosso planeta, que tanto precisa de nós. Irmãos queridos, irmãs queridas, muita luz, que Jesus abençoe a todos. Espero ter podido trazer o conteúdo ou a reflexão desses itens deste capítulo 17. E que Jesus abençoe a todos, os lares, família de vocês, e que juntos vamos vencer, vamos evoluir. Graças a Deus.